E aí, pessoal, me desculpem, no vídeo sobre vidro eu esqueci de colocar os slides aqui das referências principais utilizadas na aula, tá? O livro, de novo, do Chev e do Diório Alexandre, são os dois livros que a gente mais utiliza para esses processos. E aqui uns slides com algumas das fotos que eu retirei para enriquecer e ilustrar nossas aulas, tá? São esses dois. E aqui, antes da gente avançar para o processo de produção de cerâmica, eu queria que vocês percebessem, então, que a gente não tem aquela reação química predominante nesses processos, né? O que a gente tem em comum deles são calcinações, aquelas aglomerações de óxidos para dar forma para essas estruturas, né? No cimento, a gente quer, o objetivo é produzir uma massa que seja fácil de utilizar, que ela endureça depois e seja resistente, proteja tubulações, proteja ferragens contra corrosão, né? São as principais funções aí do cimento. No processo de vidro tem a função decorativa, a função estrutural, né? E os grandes consumidores desses materiais aí, o grande consumidor é a construção civil, sem sombra de dúvidas. São processos químicos de grande importância. Por exemplo, na cidade de Tuiutaba a gente tem as empresas de cerâmicas, né? E são processos semelhantes porque são processos semelhantes no que tange às matérias-primas, no que tange ao uso de forno, na questão de não ter uma reação química dominante, de ter várias formulações, certo? Então eles guardam bastante semelhança entre eles, por isso que estão agrupados aqui numa mesma unidade. Né? A gente está num processo químico em que a gente está estudando esses três processos aí, esses processos que são co-irmãos, né? Pessoal, aí a cerâmica vai depender muito do tipo. Ela não vai ter um processo mais dominante, que a gente vai tentar entender que é um geralzão também, né? De como que funciona isso, porque tem as cerâmicas propriamente ditas, cerâmicas especiais, que são aquelas condutoras, resistentes às vezes com certo tipo de resistência contra ataque ácido, né? Esmalte, metal esmaltado, aqui os produtos estruturais, os tijolos refratários, que dão composição aí para fornos, né? E por aí vai. Então, depende muito do tipo de cerâmica que está sendo trabalhada. A matéria principal para a produção de cerâmica é a argila, né? Então, a gente tem o calcário para cimento, nós temos a sílica para vidro, e a matéria-prima principal aqui vai ser a argila, né? E essa matéria que é a argila, eu coloquei aqui o exemplo da caulinita, a formação da caulinita na natureza, ela vem derivada do feldspato, né? Ela é rica em óxido de alumínio, óxido de silício. Então percebam o seguinte, o óxido de silício está presente na argila que é utilizado no processo de fabricação de cimento. Ele está presente aqui também nesse processo aqui de produção de cerâmica. E também está presente lá no processo de produção do cimento, né? Então, e do vidro, lógico, né? Na composição da sílica. Então, o silício tem a sua importância destacada nesses processos. E esses outros óxidos também, né? E aí eu coloquei, né, gente, tem vários tipos de argilas, né? As principais, que a gente vai colocar aqui como a principal, vai ser a caulinita, que é uma mistura de óxido de silício e óxido de alumínio hidratados, certo? E eles são originários aí desses feldspato. Uma outra matéria-prima importante para fazer cerâmica é o próprio feldspato também. Por quê? Porque ele é rico também em sílica, em aluminatos e outros tipos de óxidos, certo? E aí, cada componente vai ter sua função na massa de cerâmica, no produto cerâmico. Isso de acordo com as suas características. Por exemplo, essa argila caulinita, ela é um material plástico, ou seja, facilmente moldável, né? Refratário é resistente ao calor. Temperatura de fusão aqui é considerável, né? Retração na queima, retrai muito, retração grande. O feldspato, ele já é não plástico, então
já é difícil moldar, né? Ele é um aglomerante facilmente fundível, então a temperatura de fusão dele menor, ele pode ser utilizado então para balancear isso aqui, não deixar tão plástica, não deixar a temperatura de fusão tão alta, pode ser utilizado para mudar isso. E a areia também utilizada para balancear essas questões, né? Ela também refratária, não plástico, com temperatura de fusão elevada e ela não retrai na queima. Então essa combinação de propriedades pode ser utilizada para determinados tipos de cerâmica, né? Então, se eu quero uma cerâmica mais refratária, eu vou reduzir a quantidade de feldspato, certo? Se eu quero uma cerâmica que seja mais plástica, né, mais fácil de ser moldado, aumentar a quantidade de argila, certo? E aí a produção, igual eu falei, ela não tem uma produção clássica, né? Mas as principais, se a gente for resumir, eu resumi aqui para vocês, uma desidratação entre uma temperatura menor para retirar parte da água, porque se a gente deixar para retirar a água lá no forno, onde vai ter a conversão das conversões químicas, essa água pode sair de uma vez e rachar a peça, né? Por quê? Qual que é a lógica? A gente moldar a peça cerâmica antes dela ir para o forno. Então, se ela já está moldada e depois você retirar a água de uma vez, pode rachar a peça e danificar, ok? Então, desidratação entre 150 e 650, controle de temperatura importantíssimo, né? A calcinação ela ocorre entre 600 e 900 graus Celsius. Oxidação do ferro de valente entre 350 e 900, formação de silicatos, que aí já é o produto acabado mesmo, né? De 900 ou mais. E aí aqui nesse texto aqui do livro do Diório, ele traz alguns tipos de reações que podem ocorrer. Olha só, tudo conversão, tudo reações de calcinação, de silicatos de alumínio, né? Sendo formados aí. Então aqui a gente tem depois a aglomeração, então são reações muito específicas de cada tipo da argila, né? Aqui eu estou colocando a reação global, trouxe para vocês a reação global da queima da argila, que são essa combinação aqui das moléculas de argila, ela é convertida em outras estruturas, né? O silicato de alumínio, certo? E mais que silicato e água também vai fazer parte dessa composição dessa massa cerâmica. E vai ter também os outros componentes que foram utilizados na formulação. E aí eu trouxe para vocês que aí essa questão de ser refratário é o grau de resistência ao calor que mexe nisso, né? E esse grau pode ser manipulado utilizando alguns materiais, ó, a sílica, que é a areia, a alumina, a cal, certo? O óxido de magnésio. Então, a dolomita, ela é bem-vinda aqui, por quê? Porque a dolomita ela pode fornecer tanto o óxido de cálcio quanto o óxido de magnésio, certo? E aí, cada tipo de cerâmica ela tem a sua classificação, a sua composição. Cerâmica branca, estrutural, refratária, esmalte, vidros, né? Pode ser classificado aqui também dessa forma. E aí aqui no livro do Diório ele vai falar que as cerâmicas vermelhas, quais que são as consideradas vermelhas? Tijolo, bloco, telha, laje, tubo, cerâmica e argila. Material de revestimento, quem que são? Os azulejos, pastilha, porcelanato, lajota. Cerâmica branca, quais que são? Louça de mesa, isolante elétrico, louça sanitária, cerâmica artística. Tem vídeo no YouTube, gente, que mostra como que é produzida a louça sanitária. Bem interessante, viu? Trabalha muito bem essa questão do processo da cerâmica. Materiais refratários, que aí já são os materiais especiais que constituem estruturas de fornos, né? E por aí vai. Então, no processo de produção, o que a gente pode falar? A matéria-prima tem que ser preparada, né? Essa argila, o feldspato, os óxidos refratários que foram ser utilizados, a sílica, vai preparar essa massa. Ela é conformada, dá forma para essa estrutura, pode ser em molde de gesso,
nesse vídeo que eu falei, ele usa muito esse exemplo de usar o molde de gesso, tá? O processamento térmico tem um pré-processamento para remover aquela água em excesso que estiver ali na massa cerâmica e ela não sair de uma vez nas conversões. Depois tem as inspeções ou o revestimento, o acabamento dessas peças. Ela pode receber camada de tinta, camada de outro tipo de cerâmica com diferente grau de vitrificação, tá? Então aí vai depender do tipo de cerâmica mesmo. Aqui eu coloquei um exemplo de fabricação da porcelana pelo processo A úmido. Olha aqui as matérias-primas. Argila, 2 tipos de argila, feldespato, sílica, tem essa moagem, essa mistura, separador magnético para provavelmente tirar um teor de ferro, né? Então tudo isso aqui é preparo da matéria-prima. Sistema de embelezamento, filtro, amassadeira a vácuo, secadeira. Tudo isso aqui prepara a matéria-prima e a secadeira provavelmente para tirar aquele excesso de água que eu já comentei com vocês. Depois, ó, aqui já tem vidragem, forno túnel, onde está realmente acontecendo aquelas conversões químicas. No final, ensaio, inspeção, e aí aquelas que foram aprovadas aqui na inspeção, ensaio, elas já são os produtos de porcelana. Aqui o exemplo de tijolo e cerâmica estrutural. O vídeo está aqui, ó. Se eu não me engano é esse vídeo que eu falei para vocês sobre... Depois eu vou testar esse link. Se não for, eu coloco o link correto para vocês aí desse processo de produção, um exemplo do processo de produção de material cerâmico. Aqui é o exemplo de cerâmica estrutural, de tijolos, tá? Aí essa massa cerâmica, basicamente aqui é argila, ela é preparada, né? E depois do preparo, ela vai aqui para conformação num equipamento que chama extrusor, né? Que vai dar a forma desses blocos cerâmicos. Depois, esse bloco cerâmico vai para a cozedura para ter as conversões químicas e após isso, a inspeção e acabamento. Tá joia? Pessoal, então era isso. Acho que essa unidade é uma unidade bem geralzona, né? Não tem como a gente ir sim, no ponto de cada um desses processos, mas acho que a ideia geral é interessante da gente ter, de ver esses processos de produção, vendo a química sendo aplicada para a transformação da matéria-prima e ainda mais, né, a gente ter essa noção de que com os processos químicos, o estudo dos processos químicos, foi possível otimizar, reduzir custos, reduzir impactos ambientais em alguns desses tipos de processos. Tá joia? Pessoal, valeu demais, vai ficar a listinha, qualquer dúvida é só me procurar.